Ciência ou morte! Oi, pessoal! Aqui é a professora Vanessa, mediadora da sala de leitura. Vim representando as professoras Rosiane e Vanessa para contar para vocês, para falar um pouco com vocês sobre esse dia tão especial que é a nossa independência do Brasil. Sim, é um dia especial e não muito comemorado. Eu acho que só os desfiles não bastam. Nós temos que ter orgulho e temos que ter patriotismo, mas não patriotismo insano, tudo bem? Então a professora quer explicar para vocês algumas coisas que aconteceu antes, coisas, curiosidades do Brasil, tudo bem? Então, antes disso, nós temos que viajar há muito tempo atrás. Aperte seus cintos e vamos viajar. Uou! Isso mesmo. Acabamos de chegar a 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. Isso mesmo, gente. Há 200 milhões de anos, a Terra era assim. Isso. A Terra, assim, é chamada de Pangeia. Vocês estão vendo como os continentes estão todos grudados? Estão vendo aqui a África juntinho do continente americano? Isso mesmo. Ó, continente africano, continente... A América aqui, a América aqui. Continente americano, a África, continente americano. Tá vendo a Ásia ali juntinho com a Europa, a Eurásia, ó. Juntinho ali. Tá vendo? Eles acreditaram, os nossos continentes eram assim, tudo grudadinho. Ah, mas professora, como que isso aconteceu? Como eles se separaram? Com terremotos! Isso mesmo, terremotos. Tremeu por muitos e muitos anos, há 200 milhões de anos, um monte de terremotos, e a Terra foi se afastando, os continentes foram se afastando. Isso mesmo. E os estudiosos acreditam que eles têm essa certeza porque aqui foi encontrada a Luzia. A Luzia, parece minha tia, não parece? Oi, Luzia. A Luzia, ela tem 11.500 anos. Ela tinha, né? Porque o fóssil dela pegou fogo no museu, no incêndio do Museu Nacional. Muito triste. Pense, um fóssil de 11.500 anos, o fóssil mais antigo, a mãe da pátria, se perdeu por negligência. Então, isso aconteceu. Então, vamos mais rápido, que eu tenho pouco tempo para falar com vocês. Então, isso aconteceu. E isso a professora quer dizer para vocês que olha quanta história tem antes do descobrimento. Nós tínhamos o fóssil mais antigo. Então, a gente tem uma relação com a África. Os índios têm traços asiáticos, né? Asiáticos, então, eles dizem que foi nômades que veio andando desde a Ásia, quando estava tudo grudadinho, assim, ó, e chegou aqui. Então, é muita história para falar que o Brasil foi descoberto por Portugal em 1500, não é? Então, nunca deixem que ninguém fale para vocês que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi invadido. E foi invadido por interesses. Porque eles acreditavam, há muito tempo atrás, que a Terra era quadrada. Sim, eles acreditavam que a Terra era quadrada. E eles acreditavam que tinham sereias, que ia vir monstros, que eles iam chegar numa parte assim e o barco ia cair num buraco. Demorou muito tempo. Galileu quase foi pra fogueira porque ele falou que a Terra era redonda. Não acreditaram. Aí veio Cristóvão Colombo, falou que a Terra era redonda e provou, fez as grandes navegações. As grandes navegações eram como, sabe, a NASA? Não tem a NASA? Isso, a NASA. NASA dos foguetes. Eram isso, as grandes embarcações, era isso. Era um mundo totalmente que eles não conheciam, eles não tinham o mapa mundi totalmente desenhado. Era muita coisa que tinha que acontecer, que eles tinham que explorar. Eles não tinham tecnologia para naufragar. Eles naufragavam para navegar. Então, eles não tinham tanta tecnologia. E aí, eles enfrentaram
pra gente ter esse mapa mundi que a gente conhece. E eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada ainda. Mas eles não conheciam as Américas, porque foram se afastando, eles não conheciam. Quando o Cristóvão Colombo chega aqui, foi uma grande corrida. Dom Manuel, né? Dom Manuel começou a correr, porque ele também queria uma parte dessa terra. Teve o Tratado de Tordesilhas, teve todas essas coisas, e enfim, eles invadiram o Brasil. Invadiram o Brasil, e vocês já sabem a história do descobrimento do Brasil. Veio Pedro Álvares Cabral com 12 caravelas, perdeu, só chegou aqui, só chegou lá com 2, veio pra cá com 12, só chegou lá com 2. Falaram que tinha vindo nas Índias, mas não era pras Índias não. Falaram, vão vir pras Índias, mas já tinha um plano de chegar aqui. Fez o Pero Vaz de Caminha escrever todo o trajeto, rezar a missa, tudo, pra gente ter uma certidão de nascimento. Somos o único país que tem uma certidão de nascimento, porque o Pero Vaz de Caminha escreveu tudo bonitinho, e a terra ficou tipo, quando o astronauta coloca a carta de Pero Vaz de Caminha, é tipo a bandeira do astronauta lá, quando os Estados Unidos foi pra Lua, não colocou lá a bandeira, é a mesma coisa. Ó, ele escreveu a carta, e a carta prova que eles chegaram aqui. E o Brasil se tornou a colônia. Começaram a pegar toda a madeira de Pindorama. E a madeira era tirada de uma madeira muito boa, que tinha um caldo vermelho que tingia a roupa. Por isso, pau-brasil. E aí, vamos continuar, já são 6 minutinhos. Então, continuando. Depois que levaram toda essa riqueza, o Brasil era a 5ª colônia, porque eles tinham ainda colônias na África. Então, eles começaram a ver que o Brasil dava essa riqueza, mas estava acontecendo uma treta na Europa. Tinha um carinha baixinho, imperador da França, chamado Napoleão Bonaparte. Oh là là, monsieur, Napoleão Bonaparte queria dominar tudo. Tudo era dele. Sabe aquela criança que não empresta nada? Tudo era dele. Ele queria tomar conta de tudo. Ele queria pegar tudo. E em Portugal, eles estavam sofrendo muitas coisas. Nessas guerras que estavam acontecendo, o rei morreu. Então, teve muitas perdas. A Dona Maria I, ela em pouco tempo perdeu o filho, o marido, o genro, a filha, até o Frei, que era o grande amigo dela, confessava. E ela ficou muito, muito, muito deprimida. Muito deprimida. E aí ela foi chamada de Maria Louca. Mas era tudo um golpe do Marquês de Pombal, porque ele queria o poder. Só que daí, como ela sabia que o rei... o rei... Como ela sabia que Napoleão ia invadir, ela fugiu. Fugiu. Arregaram todo mundo, veio todo mundo, abandonou o povo de Portugal e a corte, todo mundo veio para o Brasil, para a 5ª colônia. E ela, como ela não podia mais governar, ela colocou o filho dela, que não tinha muito jeito para governar, que era Dom João VI. Dom João VI era casado com Carlota Joaquina. Ele casou com Carlota Joaquina quando ela tinha apenas 10 anos. E quando o Dom João VI veio para cá, o seu filho, Dom Pedro I, tinha apenas 9 aninhos. Dom Pedro I chegou aqui no Brasil com apenas 9 aninhos. Eles ficaram aqui até o Napoleão ser vencido. Quando o Napoleão foi vencido, eles voltaram para lá. Mas aqui, eles já tinham pegado apego, já tinham abrido portos, já tinham feito coisas no Brasil. Então, o que eles fizeram? O Brasil não era mais uma colônia, se transformou num Reino Unido de Portugal. E eles tinham que deixar um representante da família real aqui para ele ser um Reino Unido. E deixaram Dom Pedro criança aqui, com José Bonifácio. José Bonifácio criou Dom Pedro e ensinou tudo para ele. Dom Pedro I
gostou do Brasil e o Brasil ficou sabe, do coração. Então, muitas coisas já estavam andando para a independência do Brasil. A família ter vindo para cá, a gente ter o Dom Pedro I aqui. Então, já tinha muita coisa. E teve muita briga para ter aqui. Só que aí, Dom João VI viu que Dom Pedro I estava conseguindo ficar independente aqui, né? E aí ele mandou o filho voltar. Volta pra cá, porque senão ele ia perder a galinha dos ovos de ouro dele, né? Da onde eles iam tirar tanto ouro, como ele começou a cobrar impostos abusivos. Era impostos abusivos, tudo de Dom Pedro I e do Brasil. Só que Dom Pedro I já estava casado, né, com a Leopoldina, e eles eram apaixonados pelo Brasil. Ele não queria voltar. Então, e tinha muita luta, para ele voltar, tinha muita conspiração, muita guerra, teve guerra mesmo para ele voltar. E aí ele pegou e falou: não, eu vou ficar. E tem até tem o dia do fico. Ele disse: se for pelo bem geral da nação, se for, diga ao povo que eu fico. E ele ficou. E aí foi um pulinho para ele gritar: independência ou morte! Então, eu falei para vocês que ia ter algumas curiosidades, né? Então, vocês sabiam que o Dom Pedro I não era para ser o nosso príncipe regente? Não. Antes de Dom Pedro I, teve o Dom Francisco Antônio, mas ele morreu com 6 anos de idade. Isso mesmo. E Dom Pedro I, como eu disse para vocês, veio para cá com 9 anos de idade. Vocês sabem o nome inteirinho de Dom Pedro I? Gente, antigamente eles tinham que ter um nome de todo mundo que ele descendia, do avô, do bisavô, do tataravô. Então, Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Bragança e Bourbon. Pomposo o nome dele, né? E deixa eu ver o que mais, mais uma curiosidade. E Dom Pedro I tinha 8 irmãos: Maria Teresa, Antônio Pio, Maria Isabel, Francisca, Isabel Maria, Miguel, Maria de Assunção, Ana de Jesus. Todos eles, inclusive Dom Pedro I, filho de Dom João VI e Carlota Joaquina de Bourbon. Vocês sabem da onde vem essa expressão Quinto dos Infernos? Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, odiava o Brasil, não gostava do calor, não gostava do clima, não gostava das pessoas, não gostava da terra. Dizem que quando ela foi embora, ela pegou e jogou fora os sapatos, porque ela disse que dessa terra ela não queria levar nada, não quero levar nada desse quinto dos infernos, porque aqui era a quinta colônia. Então, ela falava que ela não queria levar nada desse quinto dos infernos, veio de Carlota Joaquina.